Olá, você. Sim, você que está buscando a verdade há tanto tempo. Você que é um buscador da verdade. Fique feliz. Neste vídeo você encontrará o que você está buscando há tanto tempo. Sim, a verdade espiritual de Cristo. Basta tomar posse dela. Basta aceitá-la e reconhecê-la. E ela será sua a partir deste momento. Neste caso, deixe-me levantar uma questão para entrar propriamente dito no assunto. Você sabe exatamente como Cristo é gerado em nós? Sim, porque Cristo foi gerado sobre a pessoa de Maria. E o mesmo deve ser repetido com cada um de nós. Veja o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31. Disse o anjo: E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho. Vou repetir. O anjo afirmou a Maria: E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho. Agora veja a descrição do livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, onde Paulo afirma: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo estava grávido? Estava para dar à luz? E o mesmo ele afirma, até que Cristo seja formado em nós? Bom, se Cristo vai ser formado em nós, significa que nós também estamos grávidos. Sim, nós também daremos à luz a Cristo. Você não compreendeu? Vou repetir. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 31. O anjo afirmou: Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho. Paulo usa essa mesma terminologia para explicar o mesmo assunto. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sim, somos nós que geramos o Cristo em nosso interior. É através de nós que ele nasce e ocupa o lugar do natural. Porque primeiro o natural, depois o espiritual. O homem espiritual é gerado por nós, em nosso ventre, por assim dizer. Veja o que consta no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Deus afirmando a Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre. A mesma descrição de Maria e de Paulo. Sim, estamos falando da pessoa de Cristo sobre Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saístes da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Sim, a mesma descrição da pessoa de Jesus. Jesus nasceu santo desde o nascimento. O profeta aqui, ele havia sido santificado antes do nascimento. Ele já nasceu santo desde o nascimento, porque a descrição da pessoa de Jesus é a mesma do profeta Jeremias, mas não estamos falando do natural, e sim do espiritual, do Cristo que nasceu sobre o homem Jeremias. É a mesma descrição. Neste caso, veja o que consta do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondeu o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo. O anjo estava afirmando a Maria que o Espírito Santo haveria de descer sobre ela, e a partir daquele momento ela estaria gerando o Cristo em si mesmo. Da mesma maneira que Paulo falou que nós devemos gerar o Cristo, até que Cristo seja formado em nós. Na mesma descrição que Deus falou através do profeta Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre. E agora, este Espírito Santo desceria do alto sobre Maria. Vejamos, vamos linkar este assunto pelo Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Jesus. Da mesma maneira que o Espírito Santo desceu sobre Maria, e a partir daquele momento Maria estava gerando o Cristo, o mesmo se repetiu com Jesus, quando o Espírito veio do alto sobre a pessoa dele. A partir daquele momento, ele havia se tornado o próprio Cristo. Sim, ele estava gerando o Cristo. Este Cristo gera uma realidade sobre a pessoa de Jesus. Estaria se desenvolvendo através do homem Jesus. Por isso que as Escrituras afirmam que crescia o menino Jesus em sabedoria e em graça diante de todos. Descrição da pessoa de Cristo sobre o homem Jesus. Veja o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós, disse Jesus, envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Sim, este mesmo Espírito Santo que havia descido sobre Maria,
e havia se repetido sobre a vida de Jesus, haveria de descer sobre todos os apóstolos. Veja a sequência dos fatos. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 2, 16 e 17. Subitamente, vindo dos céus, ouviu-se um som semelhante a um rugido de um furacão, que encheu toda a casa, aonde se encontrava. Estamos falando de Pentecostes. Subitamente, vindo dos céus. Preste atenção. Então, Pedro afirma: aquilo que acabam de assistir foi predito há séculos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Sim, o Espírito Santo havia vindo dos céus sobre os apóstolos. Naquele momento, eles foram revestidos de poder. Assim como Jesus foi revestido de poder somente aos 30 anos, quando o Espírito de Cristo veio sobre ele. Antes dos 30 anos, Jesus não operava milagre algum, porque ele se tratava apenas do homem Jesus. Mas a partir do momento que o Espírito de Deus veio sobre ele, ele passou a ser exatamente este Espírito de Cristo. Esta é a verdade. Por isso que quem operava os milagres era Cristo através do homem Jesus, e não Jesus que estava realizando algum milagre. Da mesma maneira que Pedro diz, não que nós tenhamos feito alguma coisa, mas Deus realiza tudo através de nós, disse os apóstolos. Neste caso, também podemos entender perfeitamente porque no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38 e 42, Jesus afirma: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Sim, estamos falando que Jesus, este corpo natural, desceu dos céus? Não. Estamos falando de Cristo, porque eu desci dos céus. Veja, eles diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Simples, porque Jesus não estava falando do corpo humano de Jesus, e sim da pessoa de Cristo que havia descido sobre ele. Neste caso, podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 27, diz: mas nós sabemos de onde é este. Estavam falando acerca de Jesus. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Sim, todo mundo sabia quem era Jesus. Jesus era filho de José e de Maria. Porém, quanto ao Cristo que havia descido do céu sobre o homem Jesus, quanto a este, ninguém sabia. Veja, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Disse Jesus: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Disse Jesus: assim é todos. Preste atenção. Assim é todos os que são nascidos do Espírito. Não somente Jesus que veio do céu, todos que nascem de novo vêm do céu. Sim, estamos falando do Espírito de Cristo, porque a partir do momento que você nasceu de novo, você não é mais este corpo humano, e sim o corpo de Cristo. A partir deste momento, Cristo será a sua vida. Você irá possuir a mente de Cristo. Cristo será a sua verdadeira identidade, porque você não será mais filho do homem, filho da carne, e sim filho de Deus, porque a partir do segundo nascimento, você foi gerado por Deus, não pela carne e pelo sangue. Por isso que primeiro é o natural, depois o espiritual. Siga a sequência correta dos fatos descritos nas Escrituras e não haverá erro de concordância, meu querido. Deixe-me repetir, para você memorizar e para nós encerrarmos este vídeo. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, disse o anjo, sim, o mensageiro de Deus, a Maria, que ela iria conceber um filho. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Paulo afirma: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Está vendo que a terminologia é a mesma? Gravidez e gerar um filho? Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Antes que eu te formasse, disse Deus para Jeremias, no ventre. Não estamos falando da carne e do sangue. O que foi gerado no ventre de Maria foi o Espírito. O que foi gerado aqui por Paulo não foi carne e sangue. Paulo não gerou ninguém. Paulo estava afirmando da pessoa de Cristo. Veja, até que Cristo seja formado em vós, em vosso ventre.
A história de Maria é a nossa história. Nós somos a noiva de Deus, que estamos prestes a dar à luz a Cristo, o único Filho de Deus. A história é simples. Se você não confundir os assuntos da carne com os assuntos do Espírito, Deus se utilizou dos assuntos da carne para revelar o que estava oculto espiritualmente. Maria é apenas uma ilustração. Todos nós somos a Maria. Jesus foi a Maria. Sim, o Espírito veio do alto sobre ele. A partir daquele momento, ele passou a gerar o Cristo. Sim, até que Cristo se tornou um homem maduro sobre ele. O mesmo deve se repetir com cada um de nós. Está dado o recado, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.